Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje, dia 3/11 de 2021, tem uma novidade para contar para vocês. Agora a gente tem o setup do Prados Method, tá? É um setup que foi feito para facilitar as entradas, né? Dentro do operacional do Prados Method. Eu vou passar para vocês rapidinho como foi o dia de hoje, bem pincelado. Depois a gente explica melhor como funciona o operacional, tá? A ideia dele nada mais é que o box branco ele é o gatilho, tá? Para o ponto de entrada. Porém, eu tenho que ter alguma técnica de leitura aqui para usar tanto o MACD quanto o volume junto para pegar as boas entradas. No índice, eu tenho operado ultimamente no 12R, tá bom? E no dólar no 6R, que daí ele tem menos. Ele vai, na verdade, é mais confiável as entradas. Ele não tem tanta violinada como, por exemplo, num 4R, num 8R do índice, 4R do dólar. Então, ele é mais confiável as entradas no 12R, no índice, e no 6R do dólar. Porém, você também pode operar tanto no 5R do dólar quanto no 10R do índice, tá? Ele tem a mesma efetividade. Eu vou mostrar aqui no 12, só para vocês entenderem como que funciona o operacional. E mais para frente aí a gente vai falando melhor sobre esse setup. Segunda-feira, próxima segunda-feira, lança o curso, tá? O curso desse setup aqui, que daí ele é o setup mesmo, que a gente já tem o curso do trader de alta performance, que fala das 4 estratégias do Prados Method, e aqui não, aqui é o setup, é o operacional assim, definido, prontinho, só para você seguir a cartilha aí, lendo o MACD e seguindo os pontos de entrada dentro do fluxo do mercado e do fluxo do movimento do preço aí, tá bom? Vamos lá, vamos ver como foi no índice. Vamos pegar aqui o começo do dia de hoje, dia 3. Aqui, 9,47. O índice ele abriu na região meio que conturbada aqui na região da nuvem. Ele ficou em range aqui, ó, ficou brigando, comprador e vendedor. Então aqui a gente não faz nada. Na compra aqui nada a fazer também. Aqui também não. Aqui deu um ponto de compra, mas dentro da técnica que a gente busca para as entradas mais confiáveis, aqui não deu um ponto de entrada. Quando que foi dar um ponto de entrada aqui, pessoal? Ele foi dar um ponto de entrada, primeiro ponto de entrada do dia, ele aconteceu onde? Ele aconteceu aqui, que ele, inclusive, ele foi um stop que a gente tomou, tá? A venda foi aqui, com o stop aqui, então 140 pontos de stop. Porém, ele me deu uma outra entrada aqui, ó. Aqui ele me deu uma outra entrada. Aí ele andou 130 pontos, quem gosta de proteger, pode proteger, tá? Ele voltou, eu gosto de trabalhar com stop fixo, então meu stop estaria aqui, ó, de 150 pontos, 140, caso você queira. E quanto que eu estou trabalhando, qual é o meu alvo do setup? O alvo no setup é de 3/1, tá? Lembrando aí, para quem não conhece o Prados Method, eu trabalho com 10 pontos de alvo e de meta no dia no dólar e 200 pontos no índice. Então, por exemplo, se eu tomei um stop ali de 140 pontos anteriormente, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 340 para buscar minha meta do dia. Aqui essa venda, ela aconteceu aqui, certo? O stop é onde? Eu gosto de trabalhar com stop no índice aqui, ó, 150 pontos. Se a gente está falando de 150 pontos, quanto que tem que ser meu alvo? 450. Ele brigou um pouquinho, trabalhou e veio aqui, ó. 450 aqui, pagou, porém ele chegou até dar 700 pontos. Como que funciona a condução aqui? Depois que o mercado ele assentou, essa Prados Method aqui, a condução é feita por ela, tá? E aí você decide quantos pontos você vai buscar. Então, a gente aqui nessa venda, a gente pagou o stop anterior ali, pessoal. Aí essa venda aqui eu não faço, devido à movimentação contrária aí do nosso MACD. Aí ele veio, quis dar um ponto de compra aqui para mim, que é muito interessante por sinal, tá? Eu não compraria aqui na primeira, mas aqui eu já testaria essa compra.
a compra é aqui, com o stop aqui, então a gente está falando em 200 pontos. Se eu buscar 3 para 1, a gente está falando em 600 pontos de alvo. Ele andou 240, lembrando que se eu busco só minha meta do dia, já deu meta aqui. Se eu for segurar todo o movimento, eu estaria com a proteção aqui, ó, debaixo da nossa Prados Method. Ele quase veio estopar e andou. Então, 600 pontos pagou aqui, ó. Porém, esse movimento todo, ele andou 1.180 pontos, tá, pessoal? No índice. Vamos ver aqui mais, se teve mais alguma operação. Aqui nada a fazer, nada a fazer. Aí eu tive uma entrada aqui, ó. Essa entrada foi bem técnica. Ela aconteceu aqui. Onde que é o stop? Stop aqui, ó. Esse stop ficou barato, assim, 160. A gente está falando em 580 pontos, né? De alvo. Então vamos lá ver quanto ele pagou aqui, ó. 580 pagou aqui, ó. Mas vamos ver qual o movimento, que lembrando, a condução é feita por onde? Pela Prados Method aqui, ó. Se é pela Prados Method, só essa pernada andou 1.500 pontos. Olha que coisa linda essa compra. Aí o mercado ficou mais consolidado, nada a fazer, até que ele me deu um ponto de venda aqui, ó. Essa venda aqui a gente testou. Vou conduzir pela Prados Method. Venda aqui. Primeira pernada, 1.280 pontos. Se eu segurei um pouquinho mais, 1.350. Se eu levei até lá embaixo, 1.390. Porém, se eu conduzo ali e saio pela Prados Method depois que rompe, 1.000 pontos. Se eu venho até aqui, 1.390 pontos, tá? Você pode trabalhar com alvo de 1.000 pontos aí. O stop aqui seria onde? Seria aqui, ó. 170 pontos. Então, a gente está falando em 510 pontos. Pagou tranquilo aqui, ó. E aí, vamos esperar o mercado trabalhar. Aqui me deu mais uma venda, tá? É uma venda que o stop ele ficou um pouquinho mais caro, mas nem tanto, ó, 150 pontos, se a gente trabalhar ali com o stop de 150. Vamos ver se pagou aqui, não pagou, mas aqui a gente já estaria protegendo, porque uma coisa que a gente tem que ser é reativo ao mercado, tá? Então, você não vai deixar o mercado andar 300 pontos e você nem protegeu. Então, se ele andou 300 pontos, o que você faz? Se a meta diária a gente está falando de 200 pontos, trava lá no 200 e deixa o mercado escolher se ele vai vir te tirar ou não. Aí o mercado ficou mais trabalhado aqui. Aqui eu não faria nada, tá? Aqui ele fez um garfo, me deu um ponto de compra aqui, aqui eu compraria, andou mais 300 pontos aqui. Aí ele veio me dar um ponto de venda aqui, a venda é aqui, stop, esse stop por sinal ficou barato, se eu trabalhar com 150 lá em cima, ele andou aqui 300 pontos, mas o stop seria aqui, tá? Se a gente está falando de 80 pontos, está falando 240 pontos, pagou tranquilo aqui. Aí beleza, o mercado veio, aí ele foi voltando aqui, veio retraindo e me deu esse ponto de compra aqui. Se eu seguro um pouquinho para esperar o movimento, eu entraria nesse segundo box. Onde que seria o stop? Aqui, ó. Se eu trabalhar com 150, a gente está falando 450. Vamos ver quantos pontos esse mercado andou. Ele andou só nessa movimentação aqui. 1.530 pontos, pessoal. Então, assim, operacional bem definido. Teve mais algumas operações mais para o final da tarde ali, mas eu nem vou contabilizar ela. Lembrando que esse setup, esse operacional, ele é um operacional de mais de 80% de acerto, tá? Então, isso quer dizer que de a cada 10 operações, você vai ter uma média aí de 2 loss, mais ou menos. Tá bom? Agora vamos dar uma olhada lá no dólar. Dólar, como eu falei, 6R. Vamos ver o que a gente teve de operação lá no dólar. Começo da manhã. O dólar, ele abriu meio que consolidado, né?
Ele abriu lá quase que sem gap, desceu. Aqui eu não faria nada. Aí o dólar me deu um ponto de compra aqui, ó. Bem aqui. Esse ponto de compra com stop aqui, ó. Stop de 5,5 pontos, mais ou menos. Se eu fosse trabalhar de 3 para 1, a gente tá falando de 16,5. Pagou tranquilo, ó. Então, primeira operação do dia, você já teria batido sua meta. Lembrando que a meta do dólar eu trabalho com 10 pontos. Aí o mercado entrou em uma regiãozinha de briga, não faço nada, até que ele me deu mais uma compra aqui, ó. Se eu trabalhar com 7 pontos, que é o que eu trabalho no 6R de loss, eu estaria mais ou menos aqui. Ele brigou um pouquinho, 19 pontos aqui. Se eu for trabalhar lá com 3 para 1, 21 aqui, ó. Então, duas operações, quase 40 pontos já. Aí espera um pouquinho, o mercado entrou numa região de uma regiãozinha um pouquinho mais de briga aqui, ele me deu essa venda aqui, ó. Ele me deu essa venda com stop aqui. Se eu for trabalhar com stop de 7 pontos aqui, aí desceu mais 30 pontos essa venda. Aí ele veio, me deu mais uma vendinha aqui, ó. Bem aqui essa venda. Se eu trabalhar com a condução, lembra do Prados Method aqui, conduzindo por ela? Olha aqui, isso aqui, coisa linda. Só nessa pernada, 64 pontos, pessoal. Coisa linda. E isso acontece todo dia, tá? Esse tipo de operações. Não pensa que foi só dia de hoje, algo atípico. Aí depois o mercado ficou numa regiãozinha um pouquinho mais brigada. Ele teve ali uma notícia, um número, na verdade, ali no período da tarde. A gente segurou um pouquinho para fazer alguma coisa. Aí depois ele entrou na região de briga, ameaçou subir um pouquinho. Aí ele veio e virou vendedor novamente aqui, ó. Ele deu a venda, stop lá de 7 pontos, e aí ele já andou mais 37 pontos aqui. E depois ele fez mais um ponto de venda aqui. Se a gente for pensar no stop de 7 pontos, ele ficou aqui mais ou menos, e ele desceu mais 44 pontos, tá, pessoal? Então, eu mostrei de forma bem simples aqui para vocês como que funciona o setup, o Prados Method. Mas no curso ele é mais detalhado e todos os dias eu vou passar como foram as operações por ele aqui no canal do YouTube, tá bom? Se você tiver dúvida, quiser conversar um pouquinho sobre Renko, sobre o Prados Method, pode colocar nos comentários. Siga lá no Instagram, pode me chamar pelo direct também. Entra no grupo do Telegram, que lá vocês saberão das coisas aí em primeira mão, tá bom? E podem contar comigo, pessoal. A evolução de vocês também a minha evolução, tá bom? Um abraço a todos, bom descanso.